Boa tarde, tô vendo que já está chegando. Boa tarde, o pessoal já deve estar assistindo a nosso webinar. Bem-vindos ao segundo webinar da UICIC. Eu agradeço muito se você chegou até aqui. Hoje a gente vai compartilhar muitos conteúdos legais sobre o end-to-end de um processo de recrutamento e seleção à admissão. Esse webinar é da UICIC. Nós somos uma consultoria especializada em recrutamento e seleção de forma digital. Somos do Grupo SIC e hoje a gente vai compartilhar dicas com vocês. E quem são os nossos convidados é o nosso cofundador, o João Kobayashi, e também o nosso convidado especial, que é o Vitor Rocha, da IUB. Eu vou pedir para que eles se apresentem para vocês. Por favor, João, diga um pouquinho quem você é e o que fez você topar esse desafio de ser o cofundador da UICIC. Vamos lá. Só uma dúvida antes da gente começar. Estou na dúvida se está transmitindo a tela correta lá no YouTube, sabia? Pronto. Acho que agora vai. Obrigada. Vou esperar uns 20 segundinhos. Como eu tô total no escuro aqui, então... É isso aí. Espera aí. Ainda bem que tá... Tá transmitindo a tela. Tá transmitindo? Será que o pessoal... Não tem imagem, o pessoal tá falando, né? Tá transmitindo a sua tela do YouTube. A sua tela do YouTube, não a tela do... Agora foi. Agora foi? Então agora começa de novo essa introdução. O pessoal que tá chegando agora e não entendeu nada, não se preocupe. Problemas técnicos iniciais. Bom, pessoal, muito obrigada por ter vindo até o nosso canal da UICIC aqui no YouTube. Eu sou a Tamires, eu vou moderar o nosso bate-papo de hoje, que nada mais é com os nossos convidados João Kobayashi e Vitor Rocha. O João é cofundador da UICIC. A UICIC é uma consultoria de recrutamento e seleção digital. E hoje a gente vai bater um papo super especial de processos digitais, como aconteceu essa transformação tão rápida, junto com o outro convidado especial, que é o Vitor, que vai compartilhar com a gente dicas de como fazer também um processo digital no processo de admissão. Então, por favor, sejam bem-vindos todos. Eu vou pedir para o João se apresentar para nós. Bom, vamos lá, falando super rapidinho. Eu sou o João Kobayashi, acho que eu estou trabalhando nesse mercado de recrutamento desde 2017, então tem alguns aninhos de casa já trabalhando com recrutamento e seleção, já trabalhando com meio de emprego, por assim dizer, né? Então mercado de trabalho, de fato. E estou ali já, acho que desde agosto, desde julho, na verdade, já do ano passado, cuidando de temas da UICIC, desde setembro do ano passado, de fato, à frente da UICIC, liderando o time nessa empreitada aí, que é a gente tentar trazer uma visão digital para esse mercado. Então, meu pingo de 1 minuto aqui, rapidinho. Legal. E você, Vitor, conta pra gente. Bom, eu sou o Vitor, como a Tamires disse. Primeiro, obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui junto com vocês hoje, falando de um tema que está super em alta, principalmente pela situação que a gente está vivendo. Eu tenho um pouquinho mais de 10 anos de atuação em tecnologia e sou um dos fundadores da IUB, que é uma empresa focada em simplificar o processo de admissão de funcionários. Então, tudo que a UICIC faz na cadeia anterior, a gente faz na cadeia posterior. A gente está praticamente onde eles terminam, a gente começa. E vai ser um prazer compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem aqui. Se a gente conseguir agregar alguma coisa para todo mundo, vai ser melhor ainda. Maravilhoso. E para você que está nos assistindo, fique à vontade para colocar suas dúvidas, fazer perguntas. A ideia é um bate-papo mesmo, então a gente espera que todas as perguntas sejam respondidas. E eu vou começar soltando a primeira pergunta para os nossos convidados, falando um pouquinho do processo, do início ao fim, do formato digital. Como que você... na sua opinião, o que muda o processo tradicional para o processo digital na parte de recrutamento e seleção? Acho que muda bastante, né? Acho que eu posso falar... Já recrutei do modelo tradicional, no meu tempo de telefônica, de Vivo e etc. O processo digital, acho que tem algumas diferenças que são bem grandes, né? Acho que a principal delas é que ela permite que o processo seja
ocorra de maneira síncrona. O que quer dizer com maneira síncrona? Que você não precise de recrutador e candidato estarem online ou presenciais ao vivo no mesmo tempo interagindo, né? Isso dá uma liberdade absurda para ambos, né? Então, a gente consegue rodar um processo de entrevista, rodar um processo de teste, rodar um processo de candidatura, de modo que as pessoas elas não precisam estar online ou fisicamente até no mesmo local, né? Então, isso já por si só traz uma diferença, uma economia de tempo, uma economia de tudo absurda, de deslocamento, até de você conseguir fazer as coisas no melhor momento para você. Então, pode ser o recrutador fazendo à noite ou de fim de semana as suas perguntas, os seus testes, pode ser o candidato respondendo essas coisas no melhor momento, né? Então, você tira um pouco disso. Agora, acho que essa é um dos principais ganhos que a gente tem. Só que não é o único ganho, né? Acho que o principal ganho da gente ir para um processo digital é que você começa a colocar tecnologia para ajudar a fazer isso, né? Assim como a tecnologia ajudou a gente, a humanidade, em uma série de coisas, de melhorar a comunicação, de melhorar a interação entre as pessoas, de conseguir ter mais canais de comunicação, num processo digital você consegue fazer muita coisa parecida também, né? Então, por exemplo, acho que um dos ganhos que a gente tem, além desse de fazer as coisas de maneira síncrona, é a gente conseguir ter muito mais alcance e muito mais escala, né? Então, fazer convites em massa para candidatos, permitir candidaturas de candidato em massa também, né? Então, atrair muito mais gente é um negócio que claramente vai fazer com que o seu resultado lá no final do processo de seleção seja mais eficiente, porque você vai ter muito mais gente para trabalhar, né? Muito mais pessoas para poder colocar no seu processo. E também num processo digital você vai conseguir ter ali muito mais ferramentas para conseguir ser mais assertivo, né? Então, não só ser mais assertivo do tipo, vou encontrar um profissional melhor para trabalhar aqui na minha empresa, para trabalhar comigo, para trabalhar nesse projeto, vou conseguir ser mais ágil, porque não vou precisar falar com centenas de pessoas, a tecnologia vai fazer parte desse processo para a gente, e vai ser muito mais eficiente, né? Você vai economizar tempo e você vai economizar também, não só do candidato, como do seu processo interno também, né? Então, e acho que ele é um processo flexível, porque você tem uma vaga talvez de um CEO, de um diretor, de um gerente, ou de um analista, ou de um assistente, e por aí vai, né? De acordo com o tipo de vaga que você está trabalhando, muito provavelmente você vai ter necessidades diferentes e o seu processo consegue se adaptar para isso, tanto com relação a que canais você vai divulgar essa vaga, com que pessoas você vai convidar para esse processo, para fazer um hunting, como que tipo de testes, que tipo de filtros, que tipo de processos você vai colocar ali para poder, de fato, encontrar o candidato ideal e também mostrar para aquele candidato que a sua empresa é ideal para ele vir para a sua empresa, né? Então também mostrar para a sua empresa e vender a sua empresa também como sendo um negócio interessante. Acho que a gente, no modelo como a ICIC trabalha, e o modelo como a gente trabalha, e depois a gente vai falar um pouco de como as empresas podem fazer isso também, a gente enxerga o modelo de contratação igual um funil de vendas, né? Então, literalmente um funil de vendas onde você tem que conseguir colocar candidato na parte de cima desse funil para poder ir filtrando esses candidatos e trazendo as pessoas que você entende que são melhores para chegar no final do funil com aqueles candidatos que são os melhores. Aí na hora que você chegou naqueles candidatos que são os melhores, aí sim você conseguir entrar em contato com essas pessoas, ou ver um vídeo dessa pessoa, ou marcar um áudio com essa pessoa, ela te mandar um áudio, seja lá o que for, com a maneira como você trabalha, e você fazer aquela triagem final, aquela questão final de falar, agora eu achei o candidato ideal, né? Então, acho que o processo digital, ele permite uma série de ganhos, ele permite uma série de ganhos com relação à economia de tempo, com relação à flexibilidade, por ser assíncrono, por ser mais assertivo, e acho que tem um negócio legal também, que ele é um processo que permite você ter uma melhoria contínua, né? Então, depois que a gente coloca um monte de maquininha para ajudar a gente a fazer teste, coloca um monte de maquininha para ajudar a fazer entrevista, coloca um monte de maquininha, e eu claramente não sou um cara de maquininhas, mas anyway, um cara programador, essas coisas vão aprendendo, né? Então, acho que é legal falar que é um negócio em evolução, que a gente está bem no comecinho dela ainda, né? Então, a gente está bem no comecinho dessa evolução tecnológica, de tecnologia entrando nesse processo, e é um negócio que acho que ele vai ganhando escala e vai ganhando eficiência, né? Do mesmo jeito que a gente foi ganhando eficiência em uma série de outras coisas, com o recrutamento vai ser igual, né? Então, a tendência é esse negócio avançar para coisas como análise de expressão facial durante entrevistas, análise de tom de voz, análise de outras coisas, para que isso consiga trazer mais subsídios para que as empresas consigam contratar melhor, e também para que as empresas consigam localizar os melhores candidatos e para que aqueles candidatos consigam fazer uma avaliação correta das empresas também da casa deles, ou de onde eles estão, sem que eles precisem ir lá pessoalmente também conhecer a empresa. Então tem bastante coisa que muda no processo para o outro, e bastante coisa que é positiva, bastante coisa que ainda não é tão positiva no processo digital, natural, acho que é um negócio em evolução, mas tem bastante coisa para crescer. Acho que a gente está bem no comecinho dessa curva ainda, na minha opinião, ainda. E você acredita que esse modo de transformação
tem algum impacto de onde a pessoa está fazendo essa entrevista, por exemplo, falando de entrevista digital, não só do lado do candidato não ter que sair de casa, de economizar, sei lá, não estou falando em tempos de coronavírus, tá? Estou falando no modelo em dias normais, sendo positivo para que isso acabe logo. Mas, por exemplo, às vezes o candidato ele está buscando várias entrevistas, passando por diversos processos seletivos e, cara, investir e indo até a empresa é um negócio que se gasta ali no momento que você não pode, visto que você está procurando um emprego. Então, essa parte a gente sabe que vídeo entrevista é preferido pelos candidatos, mas pensando no lado também de quem está recrutando, você acredita que esse modelo mudou bastante agora com as videoentrevistas? A pessoa ela pode recrutar de onde ela estiver? Como que você vê, por exemplo, a questão da segurança de informação dentro de uma empresa? Será que os recrutadores podem fazer essas videoentrevistas fora da estação de trabalho deles? Como que você enxerga isso? Acho que sim, acho que as ferramentas vieram para isso e acho que as empresas estão se transformando, né? Acho que a gente está... A famosa brincadeira que todo mundo recebeu, né? Que gerou a transformação digital na sua empresa maior, mais acelerada foi o Covid, e foi mesmo, né? Acho que tipo, a gente está, muito provavelmente a gente vai começar a vivenciar, a gente vai falar disso depois, acho que aqui ainda na Talk, mas a gente vai provavelmente vivenciar uma transformação muito grande em como as empresas trabalham, como as empresas operam, e isso claramente indica em como as empresas recrutam também, né? Então, acho que isso vai entrar também no dia a dia. A gente tem a LGPD chegando também, então tem questões associadas também à proteção de dados e por aí vai, então tem uma série de outras questões ali, mas eu acho que esse negócio de a gente viver num ambiente que ele é remoto, trabalhar num ambiente que ele vai ser muito mais remoto, e acho que os recrutadores poderem fazer o processo de seleção deles da onde eles quiserem, assim como os candidatos podem fazer isso da onde eles quiserem, e na prática a questão física passa a ser, a localização física passa a ser muito menos importante. Acho que é um negócio que vem para ficar, já estava vindo e dá uma acelerada absurda agora. E acho que a parte legal do processo digital também é que, por um lado, ele é mais impessoal, né? Ele é menos pessoal, você conhece, você tem menos feeling de quem que é a pessoa, porque só no final você vai conhecer de fato a pessoa, né? Oi, Tamires, oi, Vitor, no final vocês vão ter e-mails ou chaves conversando por enquanto, então isso é ruim de uma certa forma, porque ele é menos impessoal para você conhecer bem nuances das pessoas, ao mesmo tempo ele é muito mais justo, né? Porque uma vez que você não conhece, você não está vendo, você está avaliando as pessoas pelo aquilo que elas mandaram de informação, e não por preconceitos que você possa ter, né? Então ele também acaba sendo um processo mais justo, e aí muito menos discriminatório e também muito mais amplo, porque, de novo, eu tô aqui, nem falei se eu tô em São Paulo, mas eu poderia estar em qualquer outro lugar do planeta, assim como vocês dois, né? Tipo, e whatever, segue a vida, né? Tanto faz. Na hora que você começa a fazer um processo desse também digital, tanto faz onde você está contratando a pessoa, né? A questão é, aquela pessoa é boa para você, aquela pessoa é boa para sua empresa, e a sua empresa é boa para aquela pessoa. A questão de onde elas estão, questões discriminatórias desaparecem no final, né? Ou pelo menos elas ficam muito menos evidentes e você consegue ter um processo muito mais justo, né? João, posso fazer uma pergunta dentro do que você trouxe aqui? Acho que só para... Quando a gente olha para esse cenário, e acho que da mesma forma como o processo admissional, que é o que a gente vai conversar um pouco mais depois, eu percebo que existem, diferentemente de algumas soluções que entregam um único valor para uma única pessoa, né, que é o comprador no caso, as nossas soluções, tanto de recrutamento e seleção, quanto de admissão, e as que existem hoje no mercado, elas acabam dando esse benefício para mais de um não para o comprador direto, mas para uma pessoa terceira que não, teoricamente, se beneficia gratuitamente daquele processo. E a gente percebe muito recrutadores e profissionais também do departamento pessoal, que às vezes acreditam que o benefício está talvez muito mais ligado à pessoa que não é quem paga do que a ela que é quem paga. Como é que você enxerga isso do ponto de vista de recrutamento e seleção também? Acho que tem bastante gente que deve ser da área aqui, acho que é um ponto que eu ouço bastante e percebo muito no dia a dia conversando com profissionais da área. Não, bacana, acho que é bem isso, cara, acho que o benefício no final acaba sendo para a cadeia, né, ou para, sei lá, acho que seria meio forte falar para a sociedade, mas acaba sendo para todo mundo no final, porque você deixa uma posição muito mais acessível para mais pessoas participarem, né? Então, no final, hoje quem paga por essa questão acaba sendo o recrutador, porque no final é ele que está com a demanda inicial e ele que surgiu aquela demanda de fato contratar e achar uma pessoa para compor o time dele, né? Mas, na prática,
todo mundo vai se beneficiar, na verdade, desse cenário em que o acesso acaba sendo mais universal, de certa forma, para as pessoas poderem participar. Obviamente tem questões de nem todo mundo tem acesso à internet ainda no Brasil, apesar de ter acesso, não é um acesso full, não é todo mundo que consegue ter um currículo digital para poder se candidatar. Então tem questões que precisam ser entendidas também, porque esse processo digital não chegou em todas as empresas ainda, mas acho que é um negócio super bacana, tipo, acho que é bem por aí mesmo, né? Tipo, a gente vê que boa parte das empresas que trabalham com recrutamento, que trabalham com essa transformação digital de RH no final, acho que quase todas ali no final, um grande número de candidatos, grande número de pessoas que se beneficiam e que interagem bastante nesse processo, que a gente não é diferente, né? A gente tem algumas dezenas, se não centenas de milhares de candidatos aqui que estão interagindo com a gente numa frequência recorrente, aí, olhando para nossas vagas, olhando para o nosso processo, olhando principalmente para a maneira como a gente lida com eles. No final, acho que um negócio legal que é super importante falar, agora que você deu um gancho aí, eu vou falar, e acho que na caso da Yuba deve ser parecido, cara, acho que hoje o nosso maior ativo, bem entre aspas para dizer, é o candidato. É a pessoa que não paga pela solução, que no final, o que o recrutador quer é o candidato, né? Então, é ele que a gente tem como principal ativo, é ele que a gente tem como fortaleza, é ele que a gente tem como matéria-prima, que é algo que está no core de eu prestar meu serviço. Então, também tem uma disputa por esses serviços de conseguir ter os melhores candidatos, né? Então, uma coisa meio... Não é só uma disputa pelo cliente, né? Uma disputa pelo candidato, principalmente, né? Se um candidato não tem cliente, então esquece. Boa. E, Vitor, conta um pouco da parte de admissão. Como que mudou do tradicional para o processo digital? Bom, acho que muitas pessoas, ou talvez todo mundo que está aqui hoje participando, não sei exatamente quantas pessoas são, mas todas essas pessoas que estão participando aqui, muito provavelmente já tenham participado de um processo de admissão, assim como um processo de recrutamento e seleção, né? E muito provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui também, até porque isso ainda é uma coisa muito inovadora, quando a Yubi surgiu há 3 anos atrás, não tinha ninguém fazendo isso, então era uma coisa super inovadora desse ponto de vista. Então muito provavelmente todo mundo que está aqui já teve um processo admissional e teve que entregar documentação física. Então e a loucura do negócio, do processo admissional, é que ele, diferente de processo de onboarding, quando você vai adquirir um produto ou serviço, então quando a gente fala, por exemplo, se eu vou adquirir uma linha telefônica numa operadora, se eu vou comprar um veículo, se eu vou fazer uma matrícula numa faculdade, todos esses processos que são um processo de cadastramento e de troca de documento entre uma pessoa física e a pessoa jurídica ali, a gente está falando de 3, 4 documentos. Acho que a abertura de conta em banco hoje em dia, que até pouco tempo atrás nem se pensava em fazer isso de forma digital, a gente está falando de 3, 4 documentos. Quando você chega num processo admissional, que teoricamente para o funcionário parece uma coisa mais simples, porque é só o meu cadastro para trabalhar na empresa. A gente fala de 10 documentos no mínimo, e aí eu estou te falando de documentos que você só vê, em alguns casos, de 2 em 2 anos, como o título de eleitor. É um documento que você não vê ele, você só vê ele quando você vai votar. E outros documentos que nem de 2 em 2 anos, como é o caso, por exemplo, se você está muito tempo numa empresa, dificilmente você usa o número do PIS para alguma coisa. O cartão do SUS, que dirá, se você ainda trabalha numa empresa, tem plano de saúde, você até fala, cartão do SUS, o que é isso? Eu não sabia nem que existia, mas existe. Então, quando a gente olha do ponto de vista de admissão no formato digital, a principal diferença está em simplificar e encurtar esse tempo de admissão, que é uma etapa extremamente burocrática. Então, acho que a gente conversou em algumas vezes em outras conversas, a pessoa passa hoje num processo de recrutamento e seleção totalmente digital, faz entrevista à distância, preenche formulários, faz processo de gamificação, o cara faz milhares de processos nesse sentido. Quando ele chega na admissão, fala, então, vou te mandar uma listinha aqui, física, ou por WhatsApp, ou por e-mail, e me traz todos esses documentos. Aí você fala assim, putz, 10 documentos, eu tenho 2 filhos e uma esposa, então tá bom, você multiplica isso daí, mas coloca 3, 4 documentos para cada um, no total você tem que entregar 20 e poucos documentos. É um processo que se torna extremamente burocrático. Nem toda empresa aceita por e-mail, né? Às vezes a empresa pede que sejam que seja a cópia em papel, de fato, né? Então, exatamente. Porque ainda tem uma situação que você pega, por exemplo, o Ministério do Trabalho, quando ele vai fazer uma fiscalização,
o Ministério do Trabalho, o auditor, ele não tem meios digitais para conferir essa informação. Então, até por mais que você tenha uma cadeia digital, quando você tiver uma fiscalização, provavelmente você vai ter que entregar aquela informação física, o que ainda traz uma super incoerência. Hoje o governo tem se informatizado e digitalizado muito, mas ainda tem muita coisa que é física. E aí, como se não bastasse esse processo todo, com esse monte de documento que você só vê a cada Copa do Mundo, você tem algum documento que às vezes você está irregular, e aí quando você vai entregar o documento, você tem uma pendência porque você não entregou o IR do ano passado, e aí você não consegue ter a verificação disso antecipada, e quando você chega para fazer o seu cadastro, a situação do seu CPF está irregular, e aí para aquele processo seletivo você dependia dessa informação, e aí a pessoa tem que ir atrás para regularizar, só que a regularização não é no tempo da pessoa, no tempo que o processo seletivo exige que ele aconteça. A gente passa muito disso, às vezes, na plataforma. Os clientes, às vezes, falam, poxa, uma pessoa X demorou muito para ser admitida, mesmo usando a plataforma. Tá, mas eu não tenho poupa-tempo, infelizmente, eu não tenho um IUB-tempo ali, ou qualquer outro tipo de órgão do governo que a gente consiga fazer com que isso seja antecipado. Então, e aí, como se não bastasse toda essa cadeia física que eu trouxe até agora, chega no departamento pessoal, que é quem vai receber e validar isso tudo, ele vai ter que conferir checklist daquela informação toda e ainda bater em várias bases do governo. Então o cara precisa checar na base dos Correios se o CEP da pessoa e o endereço imputado está correto, senão quando eu transmitir o arquivo para o social da divergência e volta tudo. Eu tenho que validar se... fazer a qualificação cadastral no próprio social para ver se tem algum tipo de outra divergência. Então tem uma série de, por exemplo, casos clássicos, assim, a mulher casou, mudou de nome e não atualizou a documentação. Pronto, já basta isso daí, a gente até brinca, pelo amor de Deus, não mude de nome, continue com seus nomes, porque isso dá um baita trabalho. E coisas assim que parecem simples, num processo admissional, acarretam uma série de problemas, e aí todas essas validações 100% manuais, e ainda no final, depois de todo esse sacrifício e quase que uma maratona para admitir alguém, você ainda tem o processo de digitação das informações em folha, que também é um processo 100% manual. Eu pego ali, a gente tem uma estatística que lançar um candidato em folha leva em média entre 8 a 11 minutos sem nenhum dependente. Se tiver acrescido de algum dependente adicional, você acrescenta aí mais um minuto e pouco. Então, é muito tempo que se demora. Quando a gente olha para o digital, a gente simplifica extremamente essa cadeia, porque ao invés de eu ter que ter essa necessidade de troca de documento, então eu ficar pedindo informação para você me passar, eu vou direto no detentor da informação. Eu vou direto em você e da sua casa, pelo seu smartphone, você pega e faz um processo de envio dessa informação. Então você traz uma agilidade absurda para o processo, você tem feedbacks muito rápidos, porque o que a pessoa demoraria saindo da casa dela, 1 hora para se deslocar, até chegar em você, para você pegar o documento e falar, putz, precisa regularizar tal coisa, e essa pessoa ter que ir, voltar e fazer isso tudo. Acho que vocês comentaram sobre a questão do custo de deslocamento e de tudo. Imagina você ter que fazer isso, ainda mais depois que você já passou da euforia da aprovação, né? Enquanto você está ainda na entrevista, você tá, ufa, nada, cara, se prepara que vai vir bucha. Eu ia comentar disso, te interromper nesse gancho aí, porque claro. Acho que eu ia comentar disso, tipo, eu mudei de emprego algumas vezes na vida também, né? Então, eu acho que é um momento que você tá, de certa forma, você tá com uma euforia, porque você aceitou aquela proposta, né? Então você queria aquilo de alguma forma, né? Então, imagina que a pessoa tá feliz. Mas você fica naquele momento de limbo, né? Porque é o limbo que você pediu demissão no trabalho antigo, você ainda não começou no trabalho novo, aí você fica naquela de, e se tem alguma coisa na documentação deu errado, tipo, o que acontece, né? E você fica naquele negócio meio de... não tô pagando por esse serviço, você como candidato, né? Pelo contrário, você, na verdade, tá naquele momento de limbo, de falar, cara, essas coisas têm que dar certo, senão eu tô ferrado, né? Literalmente, né? Quando a gente ainda olha para esse processo, Koba, você vai, acho que concordar comigo, porque talvez seja uma das top 1, eu não sei se mas deve ser top 3 reclamação de quem está passando num processo de seletivo, que é a falta de feedback, né? Que é a falta de você saber se eu passei ou não passei naquele processo, eu fui bem ou não fui bem, quanto tempo eu demoro para ter um retorno. Então, acho que essa linha do tempo ali é muita falta de informação em momentos que a gente vive hoje de 100% de inundação de informação. Então, chega a ser quase que
intolerável, né, você não ter algum tipo de feedback ou informação, e acho que essa também acaba sendo uma transformação no processo admissional, porque os feedbacks são instantâneos. Então, você mandou a documentação, ela está no status lá em validação, a informação foi validada, está validada, se foi rejeitada, foi rejeitada, e a pessoa recebendo notificação, né, push notification no celular, falando, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a informação é validada em X tempo, depois que terminar, você já vai receber um e-mail de comunicação, então, isso acaba se tornando um processo que traz mais transparência, né, para todo mundo, inclusive do ponto de vista do candidato, se ele desistir no processo no meio do processo, ou desistir no meio do processo, às vezes ele nem comunica, então quando você entrega meios mais simples para ele, acho que isso acaba simplificando. E ajuda também na retenção. Eu imagino, por exemplo, num varejo, numa situação de Natal ou Dia das Mães, onde tem que se contratar extras para lojistas. Eles estão ali recebendo várias lojas de oportunidades de trabalho. Há que contratar ele primeiro, que aceitar as documentações que ele tem na mão primeiro, ele vai ficar. Né? Uhum. Isso também ajuda. Agora, falando um pouco desse controle dessas documentações, que ferramentas que internamente as empresas podem utilizar, otimizando essa forma digital para que ela faça até uma comparação de mercado. Beleza, eu sei que existem tecnologias e empresas que fazem isso, mas eu consigo fazer isso dentro de casa? Como que eu posso fazer isso de forma digital? Então, a gente tem, acho que hoje, acho que o ponto mais importante para uma mudança acontecer, e acho que isso permeia não só do ponto de vista de recrutamento e seleção, mas totalmente admissão, é que a empresa tem um mindset de mudança, de vontade de mudar aquilo. Porque quando a gente olha hoje para o mercado, se você falar que você não está fazendo uma coisa porque você não tem opção, desculpa, mas é uma grande mentira, e porque você tem hoje infinitas ferramentas. Você tem hoje, por exemplo, você fala, vou contratar uma plataforma de videochamada. Preciso? Não preciso, porque eu tenho, quantas ferramentas hoje de videochamada gratuitas no mercado. Quando a gente fala, por exemplo, do processo de admissão e de entrega de documentação, você tem um dos caras mais velhos existentes até hoje, que é o famoso e-mail. Você consegue fazer a troca de informação através desse e-mail. Óbvio que a gestão ela fica um pouco mais complexa, mas você consegue fazer aquilo. Mas se você tiver uma combinação de ferramentas, então, por exemplo, receba a documentação no e-mail, quando eu receber essa documentação no e-mail, eu abro uma planilha no Excel e vou alimentando com um checklist, com o modelo padrão do checklist quantitativo e qualitativo da informação que eu já fiz, e aí eu compilo a informação e devolvo para o candidato pelo próprio e-mail quais são as pendências e gero essa pendência no Excel. Você consegue fazer isso sem gastar nem um centavo. Óbvio, você vai ter que o mais importante é você mapear a sua cadeia de processo, que talvez soluções como a da Yubi, a gente tem tudo isso pronto, né? Então a gente tem um workflow acontecendo com gestão de status, documentação, mas se você não tem budget para isso e quer fazer uma versão inicial, né, os famosos MVPs, aí, o mínimo viável do que você quer fazer, você consegue usar um e-mail, uma combinação de e-mail e planilha. Se você não quiser e-mail, você pode até disponibilizar um Google Drive, mas eu acho que o e-mail funciona muito bem. Então, ou um Dropbox, você tem hoje N ferramentas que você permite a troca de informação. Então, mas eu acho que basicamente a combinação seria uma plataforma de recebimento e de troca de documento e de informação, e uma outra ferramenta que pode ser um Excel, por exemplo, para gerenciar as pendências e fazer o controle dessa documentação. Vai ser o melhor dos mundos? Não vai ser 100% o melhor dos mundos, mas você já consegue começar a caminhar com um cenário mais simplificado. Tem uma ferramenta que eu acho muito legal que chama Typeform, que é para você preencher formulários online, que, cara, se você manda um link desse para o cara no celular, no WhatsApp dele, você vai colocar lá, você vai querer benefício? Sim. Quer benefício? Não. Qual que é o benefício? Então, Google Forms também, você tem formulários hoje, N formulários gratuitos que você consegue aplicar absolutamente qualquer tipo de processo que você queira. Então, acho que o trabalho, ele está sempre, e normalmente no âmago da questão, né, que é no mindset, na cultura, de querer realmente mudar. E é uma coisa que vai acabar acontecendo, porque eu vi uma vez, naquela época das ciclofaixas, acho que só para concluir, uma frase que eu lembro que me marcou bastante, que
questionavam lá na época o prefeito de São Paulo, pô, você vai ficar fazendo ciclofaixa, um monte de lugar que não tem ciclofaixa, tal, tal, tal. Aí a resposta dele foi, pô, eu fui conversar com o prefeito de Nova York, prefeitos na Europa, fui falar com várias pessoas que têm hoje uma condição boa. E a pergunta é, quem vem primeiro, o ciclista ou a ciclofaixa? E obviamente que o que vem primeiro é a condição. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui, promovendo, é a gente precisa dar essa condição para que depois esse mindset, essa cultura seja absorvida por essas pessoas. Então, acho que o nosso papel aqui acaba sendo um pouco disso, e aí, chegando no final, com que todo mundo, a gente até brinca que parecia uma coisa muito utópica lá no início da IUB, que a gente sempre falou, que é, você já imaginou se você pudesse ser contratado uma única vez na sua vida? O que você quer dizer com isso? Eu entreguei meus documentos uma vez, por que eu preciso fazer tudo isso toda vez, em todo lugar? É uma série de questões repetitivas. Então, é um pouco do objetivo que a gente tem como profissionais do segmento, de trazer um pouco mais de simplicidade para a vida, não só do candidato e depois colaborador, mas também de quem está gerindo isso como um todo, né? Muito bom. Obrigada, Vitor. Koba, falando um pouco dos processos e ferramentas que hoje existem para simplificar o processo digital de recrutamento e seleção. A gente sabe que tem um monte no mercado, que às vezes caras, às vezes baratas e às vezes até gratuitas. Comenta um pouco dessa experiência que você tem com a gente e comenta, se você puder também, como que a WeSeek faz, assim como o Vitor deu um spoiler do que a IUB faz também para simplificar a vida do pessoal. Tá mudo. Aqueles detalhes de tecnologia, né? Vamos lá. Acho que assim, acho que assim como o Vitor comentou, tem muita ferramenta gratuita que a gente pode usar, né? Então, e acho que é muito uma questão realmente de mindset. Tipo, a gente mesmo na WeSeek, não tem problema de falar isso, vira e mexe, a gente usa, cara, Google Forms, vira e mexe, a gente usa Typeform, a gente usa outras coisas, por quê? Porque é o jeito mais rápido da gente testar certas coisas. E aí depois a gente vai lá e, obviamente, isso deu certo, isso funcionou, a gente pensa se essa é a melhor maneira de continuar. Podendo ser, inclusive, a melhor maneira de continuar ferramentas gratuitas como Google Form, Typeform, por aí vai, né? Acho que a receita, falar receita de bolo aqui, aqueles assim, né? Tipo, cara, não é ciência de foguete, não é um processo impossível de ser feito de maneira digital. Acho que vai da pessoa primeiro, da empresa entender que tipo de profissional ela está buscando e que tipo de processo ela tem, né? No final, o que a gente está falando é pegar um processo que hoje é feito de maneira tradicional, de maneira offline, e subir com quais ferramentas eu conseguiria fazer essa coisa igual de maneira online, né? Então, o que eu penso aqui? Acho que, menos falando de como a WeSeek faz, mais de como eu acho que as pessoas podem fazer isso na empresa delas, de uma maneira que seja eficiente, que seja barata e que seja, se possível, de graça até, e que funcione muito bem, né? Acho que a primeira coisa é, a empresa precisa ter muito claro que tipo de profissional ela quer ter. Parece meio óbvio, tá? Então parece bem óbvio assim, não, que tipo de profissional eu quero ter? Eu quero alguém que faça essa atividade. Não é só isso, né? Acho que as pessoas têm muito claro que tipo de skills você precisa, que tipo de competências você precisa, que tipo de requisitos você precisa de fato, porque você tem muito claro, e isso ajuda inclusive você a atrair pessoas, porque acho que empresas que têm muito bem definido o que elas estão precisando, que tipo de atividade a pessoa vai fazer, que tipo de desafios ela vai tentar resolver, que tipo de problemas ela vai encontrar, isso ajuda você, inclusive, a trazer um profissional que vai ser melhor para o seu processo, né? Quanto melhor a descrição da vaga, na minha opinião, maior a chance desse processo ser bem sucedido, seja ele tradicional, seja ele digital. Mas no digital, eu acho que isso é muito mais importante, porque os seus candidatos vão estar lendo isso, né? Então é muito importante que eles entendam a sua empresa lendo um pouco daquele processo. Automaticamente, não só aquilo que você precisa, aquilo que você oferece é muito importante, né? Então, que tipo de salário, que tipo de benefício você vai dar, que tipo de ambiente de trabalho a pessoa vai encontrar, que tipo de cultura ela vai encontrar na sua empresa. O processo de seleção, ele é um processo de seleção das duas partes, a empresa procurando o candidato e o candidato procurando a empresa também, né? Então, quanto mais você dá informação, mais a chance de você ter isso certo. E acho que é legal quebrar essas coisas em que são coisas must-have, né? Eu preciso ter, não, sem isso não rola, e o que é coisa desejável, né? O que é obrigatório e o que é desejável. E aí, eu dividiria, acho que a maneira de fazer o processo de aquisição acho que de fato no funil, né? Então, assim como a gente passa no funil de vendas, eu quebraria em etapas, né? Então, etapa de aquisição de candidatos, como que você faria para trazer esses candidatos para o seu processo de seleção, uma etapa de triagem ou filtro, e de fato ali uma etapa de entrevista ou vídeo entrevista para você fazer. E tem muita coisa gratuita, então, por exemplo, dando uma mini receita de bolo, né? Se a gente fosse fazer atração de candidatos, acho que tem duas grandes formas, né? E pensando em empresas que talvez não tenham
um bom trabalho conosco, um bom site desenvolvido para já trazer esses candidatos, ou que não tem o budget para poder entrar em um monte de portal e publicar essas vagas de maneira paga, patrocinar essas vagas, ou comprar soluções pagas, ela pode ver tudo que tem de forma gratuita para ela publicar essa vaga. Então, publicar essa vaga em alguns portais que sejam gratuitos, talvez, publicar essa vaga em grupos que sejam gratuitos, publicar essa vaga em WhatsApp, e, se possível, fazer essa vaga virar uma vaga viral, porque se você tem uma boa descrição dela, você tem bons pacotes de benefícios, se você trabalha numa empresa que tem um bom branding, que tem um bom desafio, um bom problema para ser resolvido, muito provavelmente os grupos vão começar a encaminhar essa vaga também, e você criar uma forma de você receber esses candidatos, né? Então, pode criar um Instapage, que é uma forma de você criar um site gratuito, bonitinho, drag and drop, você cria um site na hora, pode criar via wiki também, um site simplesinho para você receber esses candidatos. E também fazer hunting, fazer convite em massa, caso você já tenha uma lista de candidatos potencial, uma lista de pessoas que você acha que podem ser convidados para esse processo de seleção, né? E acho que é muito importante pensar em, dado a vaga que você tem, cada vaga acho que vai ser um processo, é muito pensar naquela brincadeira do Globo Repórter, né, onde vivem, o que comem, o que fazem, onde estão essas pessoas, né, tipo, pessoas como essa que você quer contratar, onde você vai achar elas? Pergunta para pessoas similares, pessoas que você já tem na sua empresa, ou pessoas que estão trabalhando numa empresa concorrente, numa empresa do seu amigo, onde você acha essas pessoas? Tipo, será que tem algum grupo específico no LinkedIn que você pode entrar que é gratuito e você pode fazer essa publicação? Será que você pode ir numa faculdade específica? Será que você pode ir num concorrente específico e lá descobrir quem são essas coisas? E aí você consegue saber um pouco melhor digitalmente onde publicar essa vaga. E aí, sou mega fã de Google Forms. Acho que o Google Forms resolve uma série de coisas. Você cria um formulário no Google simples, gratuito, de cadastro da pessoa, você consegue colocar perguntas específicas do tipo, vou imaginar situações hipotéticas, você tem uma vaga que a pessoa precisa ter carro porque vai ser um vendedor externo. Você consegue perguntar lá, você tem carro? Você aceita usar o seu carro? Você topa? Você tem qual carta de habilitação? Ou então, me conta um pouco mais sobre uma experiência XPTO que você tem. Você consegue no Google Forms fazer um negócio absurdamente customizável, com perguntas abertas, com perguntas de múltipla escolha, e por aí vai. E acho que até uma dica muito importante você pensar na hora que você vai mexer no Google Forms, ou no Typeform, ou qualquer outra coisa gratuita que você coloque como formulário de atração para poder as pessoas se preencherem e cadastrarem nessa vaga, como é que você transforma uma informação que realmente é qualitativa numa informação quantitativa. Por que eu estou falando isso, né? Se você publicou essa vaga em um monte de lugar e de repente você tem 600 pessoas se aplicando na sua vaga, você não vai ler 600 formulários, né? Acho que a ideia da parte digital é que você consiga fazer filtros. Então você colocou uma pergunta simples, cujo campo é uma resposta de sim ou não, ou uma resposta numérica, ou uma resposta de alguma forma que a pessoa se obrigue a responder, tá, de um jeito mais delimitado, você consegue baixar esse negócio para um Excel depois, para uma planilha, para um Google Sheets e fazer filtros. Então, assim, acho que a ideia do processo digital é que você consiga ir fazendo filtros para quem está passando para a próxima etapa, né? Cada vez você vai afunilando mais. E tem até uma ferramenta que o Vitor falou que eu acho que é bem legal, a gente usa bastante aqui, por sinal, que é o Zapier, né? O Zapier, como o pessoal fosse escrever, né? Zapier. De fato, você consegue fazer automações, né? Então, gratuito, drag and drop, a pessoa preencheu o Google Forms, o Zapier pode mandar um e-mail para ela preencher um outro Google Forms, talvez com perguntas mais complexas. Pô, preencheu esse Google Forms, coloca um outro Zapier, tudo gratuito, contas trial, funciona, para ir para um outro Google Forms. Testes comportamentais, que é um negócio que a gente faz bastante aqui, né? Então, o 16 Personalities, acho que dá para usar. Inclusive, desculpa só te interromper, mas falando de testes, já tem duas perguntas aqui. Uma é da Sarita e a outra é do Anthony, perguntando sobre essa etapa de testes, que no final a gente vai responder tudo para você. Acho que assim, testes céu é o limite, né? Então, uma vez que você tem uma ferramenta para poder fazer o teste, pode ser o Google Forms, pode ser o Typeform, e você tem bilhões de testes gratuitos que você acha pela internet, teste de lógica, teste de Excel, teste de inglês, teste de não sei o que lá, você acha o teste do gabarito, você joga aquilo no Google Forms, a pessoa responde e você coloca uma regra no Zapier dizendo, se a pessoa acertou o X de Y perguntas, ela passa para a próxima etapa. Se ela não passou, ela recebe um e-mail de, putz, não foi dessa vez, obrigado, feedback, por aí vai, né? Então, dá para você trazer um monte de teste. Por exemplo, testes comportamentais tem um que a gente já usou, que é esse 16 Personalities, que você tem lá os 16 perfis comportamentais, é um teste mais longo. Mas até fazendo um mini jabá aqui, tem um teste certo, que é uma ferramenta que a gente usa, por exemplo, que é gratuito, né? Então, um teste mais simples, você entra lá, testecerto.com, você consegue fazer um teste comportamental lá, é gratuito para o candidato, é gratuito para a empresa, então é gratuito para todo mundo, a gente fez porque a gente tinha uma necessidade de fazer algo que funcionasse, era mais simples, então, fazendo um mini jabá aqui, podem usar, porque isso é grátis. Você consegue fazer um teste comportamental e entender os perfis de quem você está trabalhando, né? E aí acho que é legal usar essas ferramentas, tanto
Forms, como Typeform, para poder fazer esses testes, seja eles quais forem, então depende da sua vaga, que teste você vai aplicar, então dependendo dos seus requisitos que eu falei lá em cima, então você precisa de um teste ou de outro, ou de vários, ou de nenhum, então depende um pouco do que você está colocando. Perfil comportamental também, né, e acho que uma coisa legal é, uma vez que você definiu um teste de perfil comportamental, um teste de fit cultural, é super importante você aplicar isso na sua empresa também, porque não adianta você fazer um teste de 16 personalidades e descobrir que a pessoa é a personalidade X, Y, Z, se você não tem claro qual personalidade vai se dar bem na sua empresa. Então, entender também na sua empresa, seus funcionários, seus colaboradores, você, que tipo de personalidade você tem, como é que as personalidades, elas interagem, elas convivem, né? Então, tem bastante coisa gratuita. E acho que o último pingo de opinião aqui, ou de sugestão, na hora que chegar na parte de entrevista, acho que é o que o Victor falou, né? Tem 1 bilhão de sites gratuitos, então tem Zoom, tem a Peer, que virou o Whereby, o nome agora, tem Meets, tem FaceTime, tem WhatsApp, tem não sei o que lá. Então você pode fazer uma entrevista, de fato, online com a pessoa, né? Então, uma entrevista ao vivo, síncrona, mas você também pode pensar em fazer coisas assíncronas, né? Então, por exemplo, putz, tô com muita gente entrando na etapa do funil, tem 30 pessoas, vou fazer 30 entrevistas? Não, peraí, talvez você não precise fazer 30 entrevistas, tem 30 pessoas que chegaram na sua etapa final do processo, pô, manda um WhatsApp para elas e pede para elas te mandarem um áudio falando de alguma experiência, ou de algum desafio, ou de algum problema, ou de como elas saíram de alguma situação, acho que teve com sua vaga. Aí pede para elas te devolverem com áudio no WhatsApp, aí você só ouve esse WhatsApp na hora que você puder, ela grava na hora que você puder, e você ouve na hora que você puder também, aí você já filtra um pouco melhor para quem você vai ligar. Mas eu quero ver a pessoa antes de eu poder ligar para ela, não sei o que lá. Pô, pede para ela gravar um vídeo no YouTube e subir no perfil pessoal dela no YouTube e te mandar o link. Tipo, ela grava um vídeo no YouTube pelo celular na hora, fala alguma coisa, dá um desafio para ela, um problema para ela, uma pergunta para ela pode subir isso no YouTube e te mandar o link e você vê. Então, acho que dá para fazer, né? Então, acho que a parte que eu falo é fazer um processo digital não é ciência de foguete, eu acho que dá para ser feito. Óbvio que exige trabalho, exige esforço, exige dedicação. O que a WeSeek faz, ela obviamente tem um workflow disso que funciona, um workflow automático disso. E o que a gente tem para fazer esse processo que é muito bom é a gente tem uma base de candidatos grande, que são as pessoas que a gente interage, as pessoas que a gente dá feedback, e por aí vai. A gente tem uma preocupação grande de dar feedback para 100% dos candidatos, para a gente garantir que eles estão na nossa base, que eles estão entendendo por que eles não foram aprovados, por que eles foram aprovados e por aí vai. E tem coisas ali que são mais difíceis de colocar, mas, por exemplo, você começa a colocar inteligência artificial, você começa a colocar machine learning, que são coisas que vão permitir que o seu processo passe a ter um aprendizado contínuo, né? Então, acho que isso é uma coisa mais avançada que a gente consegue fazer, que é mais difícil as pessoas fazerem em casa, né? Tipo, como é que o próprio robô vai aprendendo quando ele faz uma vaga mais de uma vez a entender que pessoas com esse tipo de perfil, ou que respondem tal tipo de teste de uma maneira, ou que fizeram tal coisa, vai ter mais sucesso no seu processo de seleção, não só pensando em aprovação, mas principalmente pensando depois em turnover na empresa, depois que ele virou um colaborador, que ele virou uma pessoa que trabalha na empresa, que tipo de perfil deu mais certo na empresa, né? Então tem uma questão legal também de quando você começa a ter muitos dados no seu processo de seleção, você entendeu o que deu certo, não só o que deu certo que passou pela próxima etapa, mas principalmente o que deu certo é que a pessoa continuou trabalhando, cresceu na empresa, foi promovido depois, então assim, você começa a ter muitos dados para entender também o ciclo de vida desse processo de seleção, e aí isso começa a retroalimentar o modelo, né? Então, se você consegue coletar muitos dados em todo o processo, atração, divulgação da vaga, aquisição de candidatos, triagem, entrevistas e por aí vai, você começa a perceber essas coisas e começa a retroalimentar o modelo para você ter uma melhoria contínua, né? Mas não é ciência de foguete, acho que eu diria que coisas para aprender a mexer, tipo Instapage, que é drag and drop, Zapier, que é tudo integração online, você só coloca assim, ligar com o Gmail. Pum, acabou. Não tem muito mais o que fazer. Fazer isso com o Gmail. E Google Forms. Acho que você resolve, sei lá, é a brincadeira do MacGyver lá de com chiclete, barbante, não sei o que lá. Acho que essas três você resolve grande parte das coisas, né? Junto com as coisas que a gente usa no dia a dia de WhatsApp, por aí vai, resolve quase tudo já. Nossa, é bastante coisa, hein, gente? Tanto do lado de documentação, de burocracia. Acredito que essas ferramentas venham muito a somar nos processos digitais e ter esse bate-papo aqui com a gente é super interessante, inclusive para a gente poder colocar em prática e sabendo já como eu posso buscar isso, já me ajuda a ficar preparada para um cenário quando voltar às admissões, né? A gente sabe que hoje a maioria das empresas congelaram e estão demitindo também as empresas que não são de segmentos essenciais, principalmente. Isso está sendo muito triste. Mas pensando num gancho,
pegando um gancho do que você falou sobre fit cultural das empresas, Koba, eu acredito que isso também possa mudar alguns testes pré-prontos que as empresas já tenham hoje sobre o fit cultural de valores delas, né? Hoje a gente percebe que muitas pessoas se adaptaram em menos de 3 dias no modelo home office. É incrível ver a rapidez do ser humano e a agilidade em ter sangue nos olhos de se adaptar a uma nova realidade. E a maioria dos relatos que eu vejo de empresas são que os gestores conseguiram otimizar e engajar muito mais o time de forma digital. É muito legal de ver. E eu queria, assim, pensando nesse processo de fit cultural, dessas maneiras de transformar os processos de RH, e essa nova geração que vai vir pós-corona, o que vocês acham dessa geração alfa, que nem sei dizer se é alfa pós-coronavírus, quando tudo isso acabar? Qual a visão de vocês do futuro em relação à cultura das empresas nesse processo de recrutamento e contratação? Vocês acham que vão ter alguma diferença nisso? E eu só vou pedir para que vocês respondam o mais breve possível para que a gente possa abrir para as nossas perguntas aqui. Vou fazer meu pingo rápido aí, eu passo para o Vitor. Acho que assim, é um exercício de futurologia, né? Na prática, a gente pode desenhar cenários do que vai acontecer no pós-corona e qual que é o impacto disso na cultura das empresas e nos processos. A gente tem que pensar em desenhar o maior número de cenários possíveis e se preparar para eles, né? O que eu imagino só sei lá, dando um pingo rápido cara, acho que vai mudar bastante coisa, né? Acho que o home office, ele de fato vem para ficar, ele já estava vindo como tendência, mas acho que ele acelerou agora no 400 km por hora, é um negócio que já vinha acelerando, né? Tipo, vem no forceps, mas chegou. Acho que as empresas conseguiram, boa parte delas conseguiram se adaptar, mas não são todas, né? Tem segmentos que são impossíveis de se adaptar a home office, tipo varejo, serviços, não tem muito como fazer home office, então são setores que vão ter que entender um pouco de que tipo de impacto isso traz para eles e como é que eles se adaptam em cenários como esse, onde o home office acaba virando mais uma tendência, né? Acho que, sei lá, eu vejo algumas transformações, né? Acho que as empresas vão ter que se transformar no que se refere a aspectos técnicos, tipo infraestrutura, internet bem na casa das pessoas, coisas como, sei lá, eu tô num quarto aqui agora porque tem um vizinho fazendo reforma e eu não consigo ficar na sala por causa do barulho de furadeira. Então, assim, não dá para sempre ficar nesse tipo de situação, né? Então tem coisas de infra que vão impactar isso, a maneira como as pessoas trabalham, e acho que isso muda bastante a maneira como as empresas recrutam também. Então, assim, uma vez que eu estou indo para um modelo full remoto, né, 100% remoto na minha empresa, por que eu preciso contratar alguém que mora na mesma cidade que eu, ou no mesmo país, né, ou etc. Posso contratar alguém que mora em outro lugar, um brasileiro que mora fora, e tal, um gringo que mora em outro ambiente fora, e por aí vai, né? Então, você começa a ter caminhos de trazer pessoas de um perfil completamente diferente. Se você for trazer pessoas de fora, essas pessoas nem vão ser CLT, provavelmente, né, para trabalhar na sua empresa, porque elas vão estar remotas e não faz sentido de aplicar CLT. Uma pessoa que está trabalhando, sei lá, em Londres e na minha empresa aqui, vão receber em outra moeda, então por si só isso gera também uma questão de como é que eu vou conviver pessoas com salários, não só salários diferentes como a gente tem hoje, mas moedas diferentes e talvez regimes de contratação diferentes. Cara, como é que eu controlo ponto? Como é que eu controlo gestão de ponto, documentação no dia a dia, assinar de férias, uma série de coisas, mas principalmente acho que as relações interpessoais devem ser bem afetadas, né? Então acho que tem muita oportunidade aí para as empresas ainda pensarem como é que elas vão adaptar as relações interpessoais, porque, sei lá, eu fico imaginando que hoje a coisa que mais, de certa forma, une as pessoas é não só o trabalho, mas assim, é o cafezinho, é sair para bater um papo, é almoçar junto, é resolver um problema junto na hora do almoço, essas coisas que acabam criando relações interpessoais que ajudam as empresas a se organizarem melhor e que constrói a cultura da empresa, né? A cultura da empresa, na minha opinião, é muito construída nesses momentos, não é construída numa sala de reunião, e claramente a cultura não é construída no board da empresa, tipo, esquece, ela é construída no dia a dia da empresa. Exato. A gente está indo num cenário de cultura de home office, onde vai ser construída a cultura das empresas a partir de agora? Qual é o papel da área de recursos humanos para tentar, digo monitorar ou controlar, porque não tem como monitorar ou controlar a cultura, mas para facilitar que essa cultura seja criada e que essa cultura seja disseminada, né? Que ferramentas vão ter que surgir, que tipo de políticas vão ter que surgir, empresas começarem a ter um modelo de talvez uma vez por semana, cada 2 semanas, um mês, um ano, sei lá, trazer todo mundo trabalhar junto de algum lugar, sei lá, né? Então acho que vai ter algumas mudanças de transformação
cultural nas empresas, mas acho que há muita oportunidade. Acho que vai ter muito desafio, mas há muita oportunidade. Essa de poder contratar, por exemplo, gente do mundo inteiro, acho que muitas empresas pensavam em fazer isso até um mês atrás, e agora falou assim, tive que entrar nesse negócio, agora por que eu não faço amanhã isso, né? Dado que agora eu tive que entrar no modelo de home office forçado. Então se acelera uma série de discussões que eu acho que a gente via muito como tendência, e a tendência virou hoje. E agora? O que a gente faz com a tendência virou hoje, né? Acho que abre um Boa, monte de caminho. Passar pro Vitor aí. Obrigada. E você, Vitor, qual é a sua visão de futuro pós-coronavírus? Ó, tá mutado. Bem breve, eu acredito que seja um processo de ruptura, assim. Acho que acho que o Koba falou muito bem. Se eu falar qualquer coisa adicional aí, se eu vou estar enchendo linguiça, acho que essa questão da mesma forma que a gente já teve que se adaptar, só que a gente teve que se adaptar forçado e por um período que, assim, esperamos que seja um pouco mais curto, né? A gente ainda está a gente está sendo forçado a viver dessa forma, mas se a gente optar e que isso seja uma opção da gente viver dessa forma, vai ter umas questões que vão ser um pouco mais complexas, que ainda bem que a nossa legislação começou a se flexibilizar, mas o modelo ele era zero flexível no modelo anterior de CLT, então com a flexibilização desses modelos, as coisas ficam um pouco mais simples, porque é o que o Koba falou, por exemplo, ponto é uma coisa, é uma questão obrigatória, eu não lembro agora o número de pessoas, mas acima de 10, 15, 12 funcionários já é obrigatório. Como é que você faz o controle de ponto assim? Já tem soluções, mas ainda existe uma burocracia muito grande da máquina pública, assim, né, para que as coisas funcionem de forma mais leve. Então, acho que vai ser uma questão de adaptação das empresas, e acho que esse negócio veio como se fosse um cascudo, assim, né? Pô, cara, você não melhorou ainda, você já devia ter mudado para ontem o processo de recrutamento e seleção, o processo de admissão, e a gente ainda está fazendo dessa forma, a gente ainda perde candidato, a gente ainda... Então, acho que é um pouco disso, assim, acho que a necessidade de adaptação vai ser um dos pontos mais, acho que críticos, assim, de saber e entender como uma opção, porque a gente tem um monte de gente que vive uma cultura diferente. Esse que o Koba falou, por exemplo, do cafezinho, do não sei o que lá, de fazer ali da cultura da empresa, mas quando você vai para outros países, assim, óbvio, isso é cenário Brasil, né? Mas quando você vai para outros países, Estados Unidos e Europa, cara, o cara entra na reunião falando, 5 minutos antes eu coloco um despertador, apitou, obrigado, tchau, a gente se vê e não te vejo nem no final de semana. É uma relação, é meio assim, os amigos que eu tenho eu já fiz na minha vida e a minha família, o resto... Então, tem toda essa mistura, né, de Brasil que dá um ingrediente, acho que interessante para os próximos capítulos dessa história. Muito bom. Obrigada, Vitor. Eu acho que depois dessa reflexão aí do pós-corona, tem muito assunto para a gente poder conversar ainda com especialistas como você. Acho que tem muita gente também que tem mais dúvidas sobre processos de recrutamento e seleção pós-crise aqui no Brasil. A gente nunca passou por uma crise assim, onde é tudo imprevisível, quando vamos voltar, qual vai ser o tamanho do rombo econômico de fato, né? Então, talvez buscar referências de países que já passaram por algumas catástrofes naturais, por exemplo, os Estados Unidos, depois do furacão, como que continuou o processo de contratação depois disso, enfim, são alguns caminhos. Mas falando nisso, eu quero agradecer muito por vocês darem uma visão futurística para nós quanto a isso, e também aproveitar e pedir para vocês que estão nos assistindo, colocar alguns temas dos quais vocês gostariam que a gente debatesse futuramente num próximo webinar ou numa live. O que vocês gostariam de ouvir mais, que você talvez tenha sentido falta nesse nosso papo, ou que seria legal saber qual é a nossa visão quanto a isso. E agora eu vou abrir para algumas perguntas que, gente, estão super interessantes as perguntas. Não sei se todo mundo está conseguindo acompanhar. Vitão, a primeira pergunta vai ser para você. Vocês colabora aí com a gente, contando aqui como na parte de admissão, a Érica Rodrigues está perguntando, essas ferramentas de envio de documentos faz análise de fraude também? Não. Inclusive, eu desconheço alguma que faça, acho que muito pela
Acho que o que a gente vem trabalhando em termos de documentação, a gente tem hoje, só para explicar rapidinho, a nossa ferramenta, o candidato ele envia toda a documentação por meio de um aplicativo, e todas as informações que ele manda são validadas. A gente tem várias regras e automações que validam esses dados e entrega tudo pronto para o departamento pessoal. Então, toda aquela etapa de conferência e validação, ela deixa de existir no processo de admissão. A gente entrega tudo pronto, inclusive com os dados podendo ser exportados e integrados com a folha. Então, até o processo de digitação ele é eliminado você aperta num botão e os dados vão direto para o sistema de folha. O que a gente vem discutindo são de alguns... E aí, voltando, na validação, a gente tem pouca necessidade de conferência de validade, porque, diferentemente de um processo de abertura de conta num banco ou de um cartão de crédito, você precisa verificar a validade da informação, porque a pessoa pode fraudar que ela não é ela, porque, obviamente, tem uma questão financeira envolvida. Num processo de admissão, dificilmente alguém frauda esse tipo de situação, mas a gente tem um caso, que é um caso muito comum, que as empresas, nossos clientes vêm pedindo, e a gente está estudando a melhor forma de atender isso, que é a verificação, por exemplo, da escolaridade da pessoa. Então, esse é um dos documentos mais fraudados no processo de admissão, porque às vezes a vaga exige uma pós ou uma graduação e a pessoa emite um documento falso para entregar, e hoje a nossa plataforma não faz essa verificação junto ao MEC, porque essas validações, elas não são, o governo também não tem essa informação simplificada. Então, as validações, inclusive, têm que ser direto com as instituições de ensino. Então, a gente está tentando entender como que a gente pode criar formas, porque a gente tenta sempre implementar produtos que tenham alta capacidade de escala. Se eu tiver que colocar uma pessoa para ficar validando, começa a ficar inviável. Então, a gente está começando a estruturar um modelo de como fazer esse tipo de validação. Primeiro, provavelmente deve ser no documento de escolaridade, justamente porque ele é um documento muito fraudado, mas hoje a maioria das informações elas são validadas de acordo com as informações que estão no governo, então que são informações públicas. Então, de certa forma, a gente acaba validando a veracidade da informação, mas não no âmbito de, por exemplo, se a pessoa me mandar um RG falso que ela fez, eu não vou ter eu não faço a verificação se o delegado que assinou foi aquele, muito porque o mercado não demanda tanto isso, demanda só nesse tipo de documentação, por exemplo, de escolaridade. Entendi. Bom, a próxima pergunta é como a UESIC faz para engajar todos os candidatos dentro do processo seletivo digital? Deixa eu ver quem fez essa pergunta aqui para a gente. Foi a Érica Rodrigues quem fez essa pergunta, Koba. Então, vou repetir. Como a UESIC faz para engajar todos os candidatos dentro do processo seletivo? Acho que assim, os candidatos que participam do nosso processo, a gente, de alguma forma, achou eles, ou eles nos acharam por maneira digital, né? Então, aquele canal pelo qual ele achou a gente, os dados que ele passou pra gente, a gente entendia que a melhor maneira é engajar de maneira digital, né? Não vou ficar também, assim como o Vitor falou, de processo de escala, de ficar ligando para as pessoas, até porque entendo que se a pessoa se candidatou de maneira digital, ela quer que ela seja contatada de maneira digital também. Então, acho que a principal maneira é tudo que a gente... Como é que esse candidato vai avançando pelo processo de seleção, a gente tem uma mensageria, né? A gente chama de mensageria isso, né? Onde a gente notifica ele por e-mail, a gente notifica esse candidato por SMS, dizendo, olha, você passou de etapa, agora a próxima etapa é essa, tá aqui o link, ou olha o seu e-mail, que lá tem um link para você para a próxima etapa. Então a gente vai engajando os candidatos dessa forma. Isso, obviamente, ele vai ficando mais crítico conforme eu vou avançando no processo, né? Então, quanto mais no finalzinho do processo, a gente vai fazendo isso com mais energia, né, por assim dizer, né? Então, não só talvez colocando mais canais, WhatsApp, por aí vai, como quando está chegando no finalmente do finalmente, por exemplo, até se necessário alguma maneira mais tradicional como ligação. Mas acho que não é o foco. Acho que o grande 90 e altos por cento dos nossos candidatos a gente consegue fazer por maneiras digitais e maneiras automáticas, principalmente, né? Seja envio de e-mail, seja SMS, seja WhatsApp, seja sinal de fumaça, o que for surgindo a gente vai usando, né? A gente vai testando conforme a demanda. Muito bom. E continuando com você, Koba, a Sarita Ruggieri, ela pergunta se a plataforma da UESIC contempla testes em gerais. A gente tem hoje, eu não vou lembrar o número, mas sei lá, 14 testes que a gente já teve que usar. Então, obviamente, todo teste novo que surge, ele vira um teste no meu portfólio, né? Então, é de novo pela necessidade, né? Então, a gente vê que tem 3 ou 4 testes que são os mais usados: inglês, lógica, Excel, português,
sei lá, conceitos gerais. Então tem alguns testes, e o DISC, que é o de perfil comportamental, baseado em DISC, obviamente, que é para todos. Mas sim, acho que de acordo com a vaga a gente consegue colocar o teste. O que a gente precisa, obviamente, se a empresa tiver um teste específico, é me dê o gabarito, né? Então, me dá um teste de programação lá e o João não sei, não vai adiantar muito que eu não vou conseguir corrigir o teste de quem preencheu ele, mas acho que a questão é, precisa ser um teste de múltipla escolha para poder facilitar para o candidato conseguir fazer aquilo, se possível, no celular, uma coisa mais rápida para o candidato ter menos fricção. E a gente tem um gabarito, a gente consegue customizar isso e colocar isso no sistema, sim, acho que é tranquilo. Tem uns 14 ou 15 hoje, não lembro bem ao certo. E agora uma pergunta que vem do Pedro. Vitor, eu vou fazer ela para você. Você acredita que agora, pós-corona, a contratação PJ vai ganhar mais espaço do que a contratação CLT? Eu respondo, mas o seu áudio está sem... Aí, vamos lá, vou repetir. Eu não Você consegui. acredita que pós-corona a contratação PJ vai ganhar mais espaço do que a contratação CLT? Eu tô com... Calma, Tamires. Tá dando umas cortadas. Tá. Acho que agora voltou. Então, vamos lá, vou repetir a pergunta do Pedro. Você acredita que agora, pós-coronavírus, a contratação PJ vai ganhar mais espaço do que hoje tem em CLT? Eu acho que ela já vinha ganhando um pouco mais de espaço, principalmente por aquele ponto que eu citei anteriormente, que é a questão da legislação, né? A gente tem hoje uma legislação que incentiva um pouco mais, em alguns modelos de negócio e alguns segmentos específicos, o trabalho via prestador de serviço. Mas eu acho que isso acho que é muito mais uma decisão do segmento do que necessariamente antes ou pós-corona. Acho que é uma decisão muito, muito específica do segmento. Tem segmentos hoje que são muito maduros nesse formato, né? Por exemplo, quando você pega o segmento de tecnologia, existe um movimento muito mais forte de trabalho com PJ, só que o grande problema ainda do PJ, que a gente vai cair de novo lá no mesmo ponto, é que enquanto a legislação ainda tiver a gente ainda tiver um sistema extremamente protecionista, eu não estou aqui de forma alguma defendendo um lado ou outro, porque acho que é uma questão política e a gente não precisa entrar nesse mérito, mas a gente ainda tem uma legislação muito protecionista do ponto de vista do CLT. Então, você pode ainda, até hoje, você faz um contrato de prestação de serviço com a pessoa, você cria aquele modelo, porque ambos os lados acreditaram que aquele era o melhor negócio. Eu não estou falando do lado da empresa, mas tem muitas, obviamente que sempre falam da empresa, mas existe muito profissional que pede que a contratação seja dessa forma por conta de todos os encargos. Então, deixa eu escolher os encargos que eu vou pagar no meu formato. Mas depois que tudo isso acontece, 5 anos de prestação de serviço, aí rola porque a separação nunca é tão tranquila, né? Normalmente, em alguns casos ela rola legal, mas uma separação, na maioria dos casos, tem sempre algum tipo de atrito, e aí acontece o que a gente está acostumado a ver ainda, que é um processo trabalhista, e muitas vezes a empresa perdendo. Então, a UB é uma empresa investida, e quando você vai falar, por exemplo, com um fundo de investimento, os caras olham para isso assim, se você tem ainda muitas pessoas PJ, aquilo é calculado como um passivo trabalhista que você pode ter algum tipo de risco, mesmo você tendo contrato bonitinho, você pode apresentar todo reconhecido em cartório, firma reconhecida, mas mesmo assim ainda tem uma certa dificuldade. Então eu não acho que é uma questão que vai depender por conta de corona, antes ou pós-corona. Acho que é uma questão muito mais cultural, mindset de cada segmento, legislação e candidato também, pessoas que entendam o formato, né? Acho que tem que ser bom para as duas partes. Acho que o que não funciona realmente é um formato onde você explora um lado ou outro em benefício de um único lado. Acho que esse é o grande problema. Bom, muito obrigada. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu vou fazer uma pergunta que o Anthony Silva fez, que eu acredito que vale os dois responderem, tanto da parte de recrutamento quanto da parte de contratação, que é bem o tema da nossa conversa, que é o end-to-end. Então, Koba, por favor, começa contando para o Antônio, quando se fala em empresas no ramo de varejo, por exemplo, quanto tempo se economiza em tempo um processo de contratação?
desde a aceitação do candidato até o início de trabalho. Quanto tempo você acha que esse processo digital, da parte de você, conseguimos triar você, e agora? Nesse formato digital, quanto tempo? Uhum. Acho que depende. Deixa eu ver se eu não tô no mudo, não tô no mudo. Acho que depende bastante do processo que você vai fazer, né? Tipo, de novo, acho que o processo é muito diferente. A gente falou de varejo, se eu falar de vendedor de loja, se eu vou falar de um operador de caixa, ou se eu falar de um vendedor mais específico, né? Alguém que vai vender um eletrônico, por exemplo, numa rede, sei lá, fast shop, por exemplo, a gente vai ter um pouco mais de skill ou de requisitos ou menos de requisitos. Então, acho que tem um depende, mas deu para o processo simples, a gente fez um processo recentemente, por exemplo, para uma rede de varejista grande, um supermercado aqui no Brasil, do dia que a gente fechou com o cliente até o dia que a gente mandou para ele a lista dos melhores candidatos aprovados e não sei o que lá, ou quase aprovados, foram 2 dias úteis. Então, 2 dias úteis, o cliente tinha a lista dos candidatos finalistas ali, de milhares de candidatos, a gente pegou os melhores, né? Então, 2 dias úteis, a gente fechou na quinta, na segunda de manhã eles estavam com a lista em mãos, né? Então, é muito rápido esse processo, ele pode ser muito rápido. Acho que depende, quanto mais etapas você coloca, mais longo esse prazo fica. Quanto menos etapas você coloca, mais rápido ele é, né? Então, acho que é coisa de realmente, na minha cabeça, você pode conseguir fazer isso em 1, 2 dias, dependendo do processo. Passo pro Vitor aí. Bom, do nosso lado também sempre vai ter um if ali, né? Se você tiver assim, acho que a gente sempre, quando a gente entra nas empresas, a gente sempre acaba prestando um trabalho de consultoria, de ajudar as empresas a organizar a lista de documentação solicitada, porque muitas vezes a gente cai naquele critério assim, esse documento aqui, pode deixar ele na lista, mas ele não é obrigatório. Tá, mas se ele não é obrigatório, para que você tem que deixar ele na lista? Acho que parte desse primeiro pressuposto. Será que você tem uma lista com 15 documentos, o processo já é burocrático, e você vai deixar um documento que não é obrigatório? Mas é que se eu receber essa informação é bom, se eu não receber, tudo bem. Então, assim, se ele não é obrigatório, vamos tentar discutir a real necessidade dele, porque em muitos dos casos, a gente vai começar a publicar alguns conteúdos, inclusive dizendo quais são realmente os documentos necessários exigidos pelo governo. Quando a gente separa, porque a gente tem documentos exigidos pelo governo, a gente tem documentos exigidos, por exemplo, quando você tem algum tipo de benefício como plano de saúde, e a gente vai ter alguns documentos necessários para cadastramento em benefícios do governo. Então, se você quer, por exemplo, ter o benefício do salário família, você precisa obrigatoriamente ter filhos, se for de 0 a 7 anos, vacinados, se de 7 a 21, estudando com frequência escolar. Então, tem algumas coisas assim que são muito importantes, mas a gente já chegou a fazer processo de admissão, então, imagina que passou tudo lá na WISIC, a pessoa recebeu em 2 dias lá a lista de pessoas prontas, selecionou a pessoa, ela ligou para a pessoa e falou, parabéns, você passou no processo seletivo, agora você vai fazer tudo através de um aplicativo. A gente já chegou a fazer a cadeia de documentação em 49 minutos, uma pessoa está apta a trabalhar. Então, do momento que ela recebeu o link, enviou a documentação, e ela já estava com a documentação pronta para ser lançada em folha. Óbvio que aí só teria o trabalho de lançar em folha, que daria mais uns 10 minutos de copy-paste ali, 5 minutos de copy-paste, ou se tivesse integrado automaticamente, mas a nossa admissão recorde foi em 49 minutos, ou seja, a pessoa, ela poderia, se ela recebeu a lista às 8 da manhã, à tarde ela poderia, óbvio, tem uma questão ainda mais complexa, que é exame médico, que ela tem que fazer exame admissional, mas se ela já tivesse com tudo apto, ela entregaria a documentação 8 horas da manhã, meio-dia, depois do almoço ela poderia estar trabalhando, ou no mais tardar ali no dia seguinte, o que quando a gente olha para o varejo, a gente atende grandes redes de varejo, é um ponto extremamente necessário ter esse tipo de agilidade. Muito bem. Bom, tem algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, porque a gente estourou o tempo, mas fiquem tranquilos, a gente vai entrar em contato com todos vocês para responder. E caso tenham mais dúvidas, é só mandar para a gente no e-mail recrutamento@uisic.digital. A gente vai responder o que for direcionado a assuntos de contratação. Vitor, para quem o pessoal deve mandar e-mail? Pode mandar direto para mim, depois eu internalizo, pode mandar para o vitor@yubi.com.br. Yubi é com Y, U, B de bola, E de elefante. E aí eu dou o direcionamento e a gente dá as tratativas necessárias. Maravilha. Tem o pessoal pedindo demo da nossa ferramenta, da nossa solução.
Eu vou entrar em contato com vocês também para poder fazer uma demonstração do lado da OISIC e compartilhe o seu contato também com o Vitor para que ele possa continuar esse processo na parte de contratação também com a demonstração da IUB, tá bom? Gente, muito obrigada, Vitor Rocha, muito obrigada, João Kobayashi, por compartilhar com a gente conteúdos riquíssimos. Certamente a gente vai fazer um terceiro webinar com assuntos que envolvam toda essa parte de transformações na cadeia end-to-end, talvez assuntos mais específicos e focados em cada etapa do processo, como, por exemplo, economia de tempo, mas eu vou deixar para que o pessoal solte os temas para nós. Muito obrigada mesmo por terem assistido a nosso webinar e até a próxima. Obrigada. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.